Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Fonte. É um prazer para nós receber todos vocês aqui. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo e eu sou o pastor dessa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo o livro de Marcos. E nesse livro nós estamos procurando conhecer melhor quem Jesus Cristo é e o que é que Ele espera de nós como seus seguidores. E à medida que nós conhecemos mais a Cristo Jesus, quanto mais nós lemos esse Evangelho, quanto mais nós participamos da sua história com os discípulos, melhor nós vamos entendendo o que é que Jesus Cristo está fazendo com os seus discípulos no processo de treiná-los para que eles sejam reprodutores do seu próprio ministério. Nós já observamos que Jesus Cristo tem um claro interesse de apresentar uma proposta para os discípulos. Os discípulos serão envolvidos por Cristo Jesus no ministério. Eles são chamados para estar com Jesus e serão envolvidos com Cristo Jesus no ministério. Jesus Cristo vai modelar o ministério para eles. Aquilo que precisa ser feito vai ser feito de acordo com o que Cristo Jesus ensina. Ele vai manifestar a sua autoridade realizando coisas que ninguém jamais viu. Ele vai fazer obras que ninguém jamais viu. Ele vai ensinar de uma maneira que ninguém jamais ouviu. E nós vamos vê-lo modelar o que tem que ser feito e ele vai definir o propósito. Quando ele estabelece a missão dos discípulos, ele define qual é essa missão, ele define qual é a sua missão. E como seguidores de Cristo, então, nós estamos aprendendo que seguir e caminhar atrás de Jesus significa dar sequência em um projeto que o nosso próprio Senhor começou. E da mesma forma que os discípulos cresceram na convicção de que eles precisam seguir a Cristo Jesus e o que significa, à medida que nós lemos o modo como Marcos nos conta essa história, nós vamos aprendendo como nós vamos seguir a Jesus, como nós vamos dar continuidade nessa proposta de Jesus. Mas até aqui nós já vimos que os discípulos eles foram chamados por Cristo Jesus. Dentre tantas as pessoas que estavam em volta de Cristo, esses foram aqueles que foram chamados. E o chamado de Cristo Jesus foi definido por Marcos nos seguintes termos. Ele escolheu 12 para que estivessem com ele e para os enviar a pregar e para ter autoridade sobre demônios. A pregação era a parte fundamental desse projeto. Exercer a autoridade de Cristo Jesus, porque ele dava permissão para que seus discípulos usassem sua autoridade, era parte desse chamado. Eles tinham que dar sequência no projeto missionário. E é muito interessante que quando eles são comissionados finalmente por Cristo Jesus, nós ouvimos o seguinte, Marcos nos conta, no capítulo 6, chamando os 12 para junto de si, ele os enviou 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. E eles saíram, eles pregaram para que o povo se arrependesse, eles expulsaram muitos demônios e eles curaram. E quando nós vemos essas 3 descrições do ministério dos apóstolos, dos discípulos, nós percebemos que são exatamente as 3 coisas que Jesus Cristo vem fazendo. Ele prega, ele demonstra sua autoridade e ele cura pessoas. Os discípulos estavam seguindo o exemplo do Mestre, fazendo o que o Mestre tinha pedido para que eles fizessem. E até aqui nós já vimos que, tendo sido enviados, eles voltam até Jesus e eles contam tudo o que eles tinham feito e tudo o que eles tinham ensinado. A autoridade de Jesus Cristo tinha sido comunicada. O ministério de Cristo Jesus tinha sido comunicado. E agora eles estavam realizando aquilo que Cristo fazia. Eles não eram mais coadjuvantes que assistiam o Mestre. Eles eram participantes de um novo projeto. E como participantes desse novo projeto, eles faziam, eles ensinavam. E a história continua no texto que nós estudamos hoje. E nós vamos observar nesse texto que nós estudamos, existem 3 histórias sendo apresentadas. São 3 histórias apresentadas em sequência. E é possível que alguém dissesse, considerando o que nós estamos lendo aqui, é possível que pudéssemos talvez aprender ou ensinar sobre esses textos em 3 oportunidades. São histórias repletas de significados. São histórias com detalhes importantes.
Por que é que Marcos nos conta essas três histórias ao mesmo tempo? Ele nos conta a história de que Jesus multiplica o pão, ele nos conta a história de que Jesus anda por sobre as águas, e ele conta a história de que ele cura muitas pessoas. Por que essas três histórias estão conectadas? O que é que Marcos está fazendo quando coloca essas três histórias uma atrás da outra em sequência? Observe que a narrativa tem alguns detalhes muito interessantes. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que toda a narrativa é descrita como uma grande viagem de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eles entram no barco para atravessar o mar. Depois eles desembarcam em um lugar deserto. Posteriormente, eles embarcam de novo e vão em direção ao mar. E depois Jesus Cristo é descrito como entrando no barco. No final, eles aportam em terra firme e eles saem do barco. O barco que já tinha sido um instrumento de Cristo Jesus para fugir da multidão. O barco que já tinha sido um instrumento de Jesus para pregar para multidões. O barco que já tinha sido um lugar onde Jesus Cristo tinha manifestado sua autoridade quando ele para os ventos e cessa a tempestade. O barco se torna um elemento que une todas essas histórias. E muito interessante, cada uma dessas histórias nos levam a lugares novos. Nós vamos para o deserto, nós vamos para o mar e nós vamos chegar em terra firme com Jesus. E nesses três lugares, nós vamos observar Jesus Cristo interagindo com seus discípulos e com uma multidão. E quando nós prestarmos atenção no que Marcos está fazendo com essas histórias, ficará claro para nós o que é que ele nos ensina com essas três histórias. Mas vamos por partes. Deserto. A primeira das histórias que Marcos nos conta é uma história de que os discípulos, eles entram no barco e eles vão para um lugar deserto. Marcos 6, capítulo 32, nós lemos, eles se afastam num barco para um lugar deserto. E lugar deserto no Evangelho de Marcos, diferente do que às vezes a gente pensa, não significa um lugar de sofrimento. No Evangelho de Marcos, o deserto já foi o lugar onde a voz de Deus foi ouvida através de João Batista. O deserto foi o lugar onde Jesus Cristo foi tentado. O deserto foi o lugar para onde Jesus Cristo ia para orar. O deserto foi o lugar para onde Jesus levou os seus discípulos para descansarem. O deserto era ao mesmo tempo um lugar de descanso, um lugar de devoção e um lugar onde a provação divina acontece. E nós vamos observar que Marcos está levando está contando essa história, nos levando para um lugar de provação. Levando os discípulos de Jesus Cristo para um lugar onde a fé deles vai ser provada, onde a fé deles vai ser testada. E é muito interessante que no modo como ele conta, ele inclui a multidão. Quando eles chegam no lugar onde deveriam chegar, onde eles chegam nesse lugar que era um lugar deserto, eles descem do barco e eles encontram quem? Uma grande multidão. E a multidão também já tem sido descrita de diversas formas por Marcos. A multidão já correu atrás de Jesus pelas razões erradas. A multidão já espremeu Jesus por razões erradas, querendo dele alguma coisa. Mas as multidões já foram vistas em torno de Jesus, prontas para ouvi-lo ensinar. E nós vamos perceber que nesse lugar de provação existe uma multidão que foi até Jesus, provavelmente para ouvir o que ele tinha para falar. O ambiente ideal de ministério. As pessoas estão indo até Jesus para ouvir o que ele tem para dizer. E Jesus Cristo não perdeu tempo. Em pouco tempo nós lemos a Marcos nos contando. Então ele começa o quê? A ensinar. Dentre tantas as coisas que ele poderia fazer. Demonstrar sua autoridade. Realizar milagres. Para essa multidão, Jesus os organiza e os ensina. Ele tem algo para falar para essa multidão. Mas existe um detalhe no modo como Jesus Cristo olha para essa multidão que faz toda a diferença no modo como nós entendemos. Marcos nos diz o seguinte: quando Jesus viu essas pessoas, ele desce do barco e ele vê essas pessoas. O que é que ele vê? Uma grande multidão. E ele tem compaixão dessa grande multidão. Porque eles eram como ovelhas
sem pastor. Existia naquela multidão um sentimento de que eles procuravam por alguém que pudesse saciar a sua fome, alguém que pudesse saciar o seu desejo de receber instrução. Eles não tinham isso. Eles eram como ovelhas perdidas. E Jesus tem compaixão delas. E nesse ambiente de deserto, uma multidão, como ovelhas, procurando a Jesus Cristo como pastor, nós encontramos a crise. Nós encontramos o momento do teste. Observe como Marcos nos conta. Ele diz: já era tarde, e por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: esse é um lugar deserto. Já é tarde. Manda o povo embora, para que possam ir aos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Aqui está o ambiente da crise. Eles estão em um lugar deserto. Eles estão longe de tudo. Eles estão longe de todos. Tem uma multidão em volta de Jesus. Está ficando tarde. Eles estão com fome. Eles estão literalmente sem comida. Não eram somente ovelhas sem pastor, famintas de instrução. Elas eram pessoas num lugar deserto, realmente famintas. Existe um perigo, uma crise pronta para acontecer. E os discípulos estão dizendo: Jesus Cristo, você tem que fazer alguma coisa. E os discípulos, conhecendo a Cristo Jesus, sabendo da sua autoridade, sabendo do seu poder, eles estão dizendo: Jesus Cristo, manda esse povo embora. Manda embora. O que a gente vai fazer com esse povo todo aqui? E Jesus Cristo parece que precisa lembrar os seus discípulos da função que eles têm, da missão que eles têm. Parece que os discípulos acabaram se esquecendo daquilo que acabou de acontecer. Eles foram enviados por Jesus Cristo para cumprir a sua missão. E Jesus Cristo diz: vai sem dinheiro, vai sem comida, Deus vai prover. Parece que eles se esqueceram que ele está diante daquele que fala para os ventos: parem, e eles param. Aquele que diz para o paralítico: levanta, e ele anda. Eles esquecem da comissão que eles têm. Eles tinham que servir o povo. Eles tinham que ensinar o povo. Eles tinham que cuidar do povo. E nós vemos Jesus Cristo relembrando os discípulos. Jesus responde da seguinte maneira: deem-lhes vocês algo para comer. A missão de vocês, a comissão de vocês é servir pessoas. Vocês vão cuidar das pessoas. São vocês que têm que resolver essa crise. Essa crise está agora nas mãos de vocês. Vocês precisam fazer algo. Vocês foram treinados. Vocês assistiram o meu ministério. Vocês perceberam o modo como eu faço. Eu não vou mandar esse povo embora, mas vocês vão ter que resolver esse problema. E diante da comissão de Jesus Cristo, nós vemos o fracasso dos discípulos. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar para eles comerem? Nós vamos gastar tudo isso de dinheiro com essa gente? Nós vamos tirar do nosso bolso comida para eles? Eu estou disposto a fazer com o Senhor o que o Senhor quiser, mas se me custar alguma coisa, eu não quero. 200 denários talvez tenha sido um exagero, mas seria o equivalente a 200 dias de trabalho de uma pessoa. E eles estão dizendo o seguinte: nós vamos gastar dinheiro com eles? Eu topo seguir os seus passos. Eu aceito ouvir os seus ensinos. Eu estou de acordo em multiplicar o teu trabalho. Mas se for me custar o bolso, se for me custar algo a mais, eu desenho um limite. Eu não vou além daqui. É até aqui que eu participo. Se vai me custar, eu não quero. Mas Jesus olha para aquela multidão
como um pastor que vê ovelhas perdidas. Ele olha para aquela multidão como quem tem fome. Os discípulos fracassaram, esqueceram do seu chamado e comissão. Mas Jesus Cristo vai ensinar aos seus discípulos que existe provisão suficiente no seu nome para alimentar, inclusive, uma grande multidão. Quando ele diz: quantos pães vocês têm? Jesus Cristo não pediu para que eles colocassem a mão no bolso. Jesus Cristo não pediu para que eles fizessem uma vaquinha. Jesus Cristo não pediu para que eles iniciassem uma vaquinha online com depósitos espalhados pelas mídias sociais. Ele disse: o que é que vocês têm em mãos? O que é que está ao seu alcance? Eles vão verificar e voltam com informação. Nós temos 5 pães e nós temos 2 peixes. Eles tinham o insuficiente para eles mesmos. 12 discípulos e Jesus. 13 adultos com fome. 5 pães. Os pães eram maiores que os nossos pãezinhos, com certeza. Mas depois de andar o dia inteiro, depois de navegar o dia inteiro, 5 pães, eles são insuficientes para os discípulos. Mas Jesus Cristo faz o seguinte: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele dá graças e ele parte o pão. E em seguida ele entrega aos seus discípulos para que eles sirvam ao povo. E Jesus também dividiu os 2 peixes entre eles. Nós conhecemos a história. Ele agradece, ele parte, ele entrega na mão dos discípulos. E os discípulos vão entregar às pessoas. Como que esse milagre aconteceu? Eu não sei. No antigo filme de Jesus, quando ele ergue as mãos aos céus, com uma cesta vazia de pães, quando volta dos céus, está cheia de pães. Pode ser. Mas a sensação que eu tenho é que quando ele divide, entrega para os seus discípulos, ele faz os seus discípulos parte do processo de divisão. Aquilo que ele faz, ele ensina os seus discípulos a fazer. E que ele foi multiplicado para todas as pessoas. Com aquilo que era insuficiente, Jesus Cristo foi capaz de prover em abundância. Porque as pessoas vão comer até o ponto de ficarem satisfeitas. Elas comem até ficarem satisfeitas. Da mesma forma que ficavam satisfeitas com o seu ensino, essa multidão de 5.000 homens ficou satisfeita com o pão que ele proveu. A fome foi estancada. O milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu através de um ato de misericórdia e compaixão daquele que vê ovelhas perdidas, daquele que vê ovelhas perdidas. E acontece quando Jesus Cristo usa o povo que os discípulos têm, que era insuficiente, para alimentar todas aquelas pessoas. Quem é esse que consegue fazer isso? No processo de ensinar os seus discípulos, ele inclui os seus discípulos na participação de um milagre fantástico. Quem é esse homem? Quem é esse homem que consegue alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães? Quem é esse homem? Alguém que, infelizmente, os discípulos pareciam não reconhecer. Os discípulos estavam andando com ele o tempo inteiro, vendo do que ele era capaz. E a única sugestão que eles têm é: manda esse povo embora. Imagina a história sendo contada de uma outra forma. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, nós precisamos que você faça alguma coisa por nós. Nós estamos em um momento de crise. Olha tudo o que nós temos. Mas não é isso que eles dizem. Eles olham para o que tem e dizem para Jesus: você tem que mandar esse povo embora daqui. Nós não podemos fazer nada. Vai nos custar muito. Jesus Cristo transforma a história. Ele diz: vocês fazem.
dar o que você tem, que com o que você me der, eu vou fazer o que precisa ser feito. Essa é a história de alguém que tem tamanha compaixão, que é capaz de usar os recursos de discípulos ranzinzas, recursos insuficientes, para saciar uma grande multidão. Mas não é só isso que a história nos conta. A história nos conta também que eles vão enfrentar o mar. Não só mal acaba a história, mal acaba a cena da multiplicação, nós temos um rápido resumo, 5.000 pessoas foram alimentadas, elas ficaram satisfeitas, e Marcos já nos ensina outra história. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para a região de Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Ele falou, eu vou ficar aqui, vou falar tchau para a multidão, esse povo vai voltar cada um para o seu próprio lugar, vocês seguem o caminho, voltem para o barco, entrem no mar e já vão para a região de Betsaida. E Marcos descreve quando isso está acontecendo. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele tinha subido a um monte para orar. Depois de ministrar, ele se retira para orar. E aí vem, mais uma vez, a crise. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Jesus Cristo vê os seus discípulos sofrendo. Ele percebe que a situação em alto mar agora é de crise. Em alto mar, querendo dizer o lago da Galileia, mas eles estão em crise. O momento é assustador novamente. Estão os discípulos mais uma vez no mesmo lugar onde eles viram Jesus Cristo acalmar a tempestade. No mesmo lugar onde eles viram uma manifestação que eles não sabiam explicar. Naquele mesmo mar, onde as forças do mal operavam. Naquele mar, os discípulos estão em crise de novo. E de um modo muito parecido, Jesus Cristo parece não estar presente. Na primeira vez, ele dormia como quem não se importava da perspectiva dos discípulos. E agora, ele está longe. Os discípulos estão em crise, sozinhos no mar. Mas olha como Marcos nos conta. Jesus Cristo viu o sofrimento deles. Viu a crise. Jesus Cristo não estava simplesmente inativo. Jesus Cristo não estava simplesmente distante. Aquele olhar de compaixão que ele tem com as ovelhas que não têm pastor. Aquele olhar de ver a necessidade. É o olhar que ele oferece para os seus discípulos. Os seus discípulos estão lutando. Um momento de crise. É caos. E ele vê os seus discípulos. E o texto diz, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Ele vê a necessidade, ele tem compaixão da necessidade e ele vai em direção dos seus discípulos que precisam da sua presença. Ele se dispõe a ir onde estão, ele vai até o núcleo do caos, ele vai até o ambiente onde os discípulos estão com medo. Quando ele viu a necessidade dos seus discípulos, ele tinha algo. Só que ele vai de um modo diferente. Nós já conhecemos a versão Uberlândia para dias de enchentes. Jesus Cristo tem uma proposta diferente. A ideia dele não é usar nada além do seu próprio poder. Ele vai até onde eles estão, de um jeito que ninguém jamais foi. Usando recursos que ninguém tem, para fazer o que os discípulos precisavam que fosse feito. Ele precisava estar presente com seus discípulos no momento de crise.
Mais uma vez, Jesus Cristo é descrito como tendo compaixão, como aquele que vai até as pessoas. Mas os discípulos fracassam mais uma vez. Era como se eles não conhecessem o seu próprio mestre. É como se eles não entendessem quem ele era. Eles andavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles assistiam o que ele fazia, mas a sensação que nós temos é que eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Porque quando Jesus Cristo vai andando sobre o mar, eles pensam que o fosse um fantasma. A primeira categoria que os discípulos encontraram para definir o evento era um fantasma. Imagina que tipo de teologia esses homens não tinham. Imagina que tipo de ideias eles não tinham. Eles estão diante de um fenômeno sobrenatural. E por ser sobrenatural, a primeira categoria que cabe é de um fantasma. Não lhes ocorreu outra alternativa. Poderia ser um anjo? Poderia ser, quem sabe, uma manifestação do próprio Deus? Não. Um fantasma. Dentre todas as opções, fantasma. E eles gritam. E todos ficam, pois todos o tinham visto e eles estavam aterrorizados. Mais uma vez, eles estão no mar. A situação é de crise e o que eles têm? Medo. Eles se esquecem de confiar, eles se esquecem que existe um Deus soberano, eles se esquecem que existe um Deus provedor, que é protetor. Eles esquecem quem o seu mestre é e pior, eles não o reconhecem. Mas Jesus Cristo, no momento da crise, lhe oferece uma provisão. Ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu. Essa expressãozinha, sou eu, embora muito corriqueira, ela lembra o modo como Deus se faz conhecido a Moisés, quando ele diz: eu sou o que sou. E Jesus Cristo está andando no mar. E ele diz para os seus discípulos: fica tranquilo, eu sou eu. Não tenham medo. E o que acontece? Jesus Cristo sobe para o barco junto com eles e o vento se acalma. Jesus Cristo oferece provisão para os discípulos. Novamente, o mar se acalma. Novamente, provisão suficiente em momento de crise. Novamente, os discípulos fracassam. Eles andam com Jesus. Eles conhecem a Jesus. Mas eles não estão dispostos a pagar o preço. Mas eles não estão entendendo quem Ele é. Aliás, eles ficam atônitos. Eles ficam amedrontados, mas maravilhados ao mesmo tempo. É um misto de emoção. Mas eles ficam atônitos porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Opa! Quando Marcos acaba de contar a história de Jesus Cristo andando sobre o mar, acalmando novamente o vento, ele diz mais uma vez: eles não estão entendendo nada. Eles nem entenderam o milagre do pão ainda. Mas pior, os seus corações estavam endurecidos. Todas as descrições que nós estamos vendo dos discípulos em outros lugares nesse evangelho, pessoas atônitas, pessoas que não entendem, pessoas que têm o coração endurecido, todas as outras vezes que essas expressões são usadas, elas descrevem pessoas que estão em oposição a Jesus Cristo. É a multidão que fica atônita com o que Jesus Cristo fala. São os líderes religiosos que não entendem o que Jesus está fazendo. São os líderes religiosos que têm o coração endurecido. Jesus Cristo é muito duro em confrontar o coração endurecido da liderança que se opõe contra ele. Mas quando Marcos conta a história da multiplicação dos pães, quando ele conta a história de Jesus Cristo andando sobre o mar, quem está atônito são os discípulos. Quem não está entendendo são os discípulos. Quem tem o coração endurecido são os discípulos.
E se você lembra da última vez que Jesus Cristo estava no mar com seus discípulos, eles ficaram atônitos e eles não entenderam. Eles olharam para o que aconteceu e falaram: quem é esse? Eles não entenderam. Mas agora o caso era pior. Não é só que eles não entenderam, eles não queriam entender. O que aconteceu na multiplicação dos pães? Eu não sei. O que aconteceu agora? Eu não entendi. O que está acontecendo? Os discípulos que andam com Jesus manifestam o medo de quem se opõe a ele, a falta de entendimento de quem se opõe a ele, e a dureza de coração de quem não gosta dele. Mas é para esses homens que Jesus Cristo manifesta a provisão suficiente na sua compaixão. É para esses homens que ele ensina. É para esses homens que ele diz: vocês são meus discípulos. Eu vou até vocês na crise. Mas a história continua. Marcos nos conta mais um elemento. Eles saem do mar, atravessam e chegam em terra firme. E em terra firme, nós vemos o seguinte, Marcos capítulo 6, versículo 54. Logo que desembarcaram em terra, a multidão reconheceu Jesus. A multidão está de volta. Do outro lado do mar, a multidão está de volta. Jesus Cristo está em terra firme. Outro lugar, outra multidão. O que é que essa multidão queria com Jesus Cristo? A multidão percorria toda aquela região e levava os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. A crise está começando de novo. Essa multidão é diferente da outra. Essa multidão quer ir atrás de Jesus porque Jesus tem algo para oferecer. Esse é aquele povo que vai atrás de Jesus porque quer seus problemas resolvidos. E na crise, por onde ele andasse, por onde ele passasse, pelos povoados, cidades e campos, eles colocavam os doentes nas praças e suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. Pelo menos tocar na borda do seu manto. Esse é um grupo de pessoas que provavelmente ouviu a história de Jesus Cristo, em que ele andava entre a multidão, era apertado pela multidão, e uma mulher toca e ela é curada. Jesus a corrige e diz: o que curou você foi sua fé, não foi o seu toque. Mas a história correu. E a multidão só quer pegar na hora da roupa de Jesus. E a multidão está lá para receber dele alguma coisa. E é muito interessante que enquanto eles suplicavam, nós nos lembramos de algumas histórias em que Jesus diz que não vai realizar milagres em lugares onde não existe fé. E nós vemos essa multidão chegar até ele. No meio da crise, Jesus Cristo oferece provisão para todo mundo. Todos os que nele tocavam eram curados. Isso é completamente diferente da história da mulher, onde todos o tocavam e ninguém recebia nada, exceto aquela mulher. Mas agora a situação é diferente. A multidão se aperta diante dele. Eles colocam os doentes para que ele passe, para que somente toquem nele e sejam curados. E o que acontece? Eles são completamente curados. E mais uma vez nós vemos a história de uma crise para a qual Jesus Cristo oferece suficiente provisão. Mas onde está o fracasso? Nas duas últimas histórias nós ouvimos os discípulos fracassando. Eles fracassam em não reconhecer a Jesus Cristo. Eles fracassam em não entender quem Ele é. Mas tem uma pergunta que nós precisamos fazer antes, talvez. A pergunta é: onde estão os discípulos dessa história? Porque Marcos nos conta que logo que Jesus e os discípulos desembarcaram, a multidão reconhece a Jesus. E a partir daqui, os discípulos evaporam da história. Marcos não nos conta nada. As pessoas estão diante dele, a crise está acontecendo, Jesus Cristo está demonstrando mais uma vez a sua autoridade, mas onde estão os discípulos? Eles assistiram? Eles ajudaram?
Eles colocaram as pessoas no chão? Eram eles que faziam eles que arrumavam a agenda de Jesus? 9h30, nós temos um aqui, 9h32, nós temos outro aqui. Os discípulos simplesmente desaparecem da narrativa. O que é que Marcos quer nos ensinar quando ele nos conta essas 3 histórias ao mesmo tempo? Por que ele juntou essas 3 histórias e nos contou essas 3 histórias? O que é que ele quer nos ensinar com isso? Se você prestar atenção, existe algo muito recorrente, algo incomum acontecendo aqui. Na primeira história, quando nós ouvimos sobre o deserto, nós percebemos que os discípulos fracassam em reconhecer quem Jesus Cristo é. Eles fracassam miseravelmente em reconhecer quem Jesus Cristo é. Eles estavam diante daquele que tinha realizado coisas incríveis. E a única solução que eles têm para um momento de crise é: manda esse povo embora. Eles não reconhecem quem Jesus Cristo é. Quando eles estão no mar, os discípulos fracassam em reconhecer quem Jesus Cristo é. Eles o veem andando sobre o mar. E a primeira coisa que eles pensam é: um fantasma. Um fantasma. Mas o que chama a atenção é que, na sequência, quando eles acabam de entrar em terra, a multidão não fracassa em reconhecer quem Jesus Cristo é. Aliás, o texto diz o seguinte: logo que desembarcaram em terra, a multidão reconhece Jesus. Foi imediato. O conhecimento da multidão era menor que o dos discípulos, com certeza. Eles tinham conceitos diferentes, com certeza. Faltava informação sobre quem Jesus Cristo realmente era, com certeza. Mas no momento em que ele sai do barco, a multidão sabe: esse é o homem que pode resolver os meus problemas. E eles vão até ele para que seus problemas sejam resolvidos. E os seus problemas foram resolvidos. E nós percebemos que Marcos está colocando os discípulos em uma situação muito ruim. Porque enquanto eles fracassam em reconhecer aquela multidão interesseira, aquela multidão de quem Jesus Cristo já fugiu, essa multidão reconhece quem Jesus Cristo é. E os discípulos que estão o tempo inteiro com ele, eles não o veem. Mas existe talvez algo um pouco mais forte acontecendo aqui. No deserto eles fracassam em reconhecer. Eles fracassam em reconhecer o mar. Mas tem algo um pouquinho mais forte do que isso. Que nós percebemos que no deserto, os discípulos eles esqueceram o seu chamado e a sua comissão. Jesus Cristo disse: eu estou chamando vocês para estarem comigo, eu vou enviar vocês e vocês vão servir a multidão. Vocês vão cuidar da multidão. São essas as pessoas que vocês vão servir. Mas os discípulos diziam: isso custa muito caro, manda esse povo embora. Os discípulos esqueceram que seguir a Jesus Cristo é servir. Eles esqueceram que seguir a Jesus Cristo é dar continuidade no seu ministério. Eles esqueceram que foram chamados por Jesus Cristo para cuidar da multidão. Jesus Cristo olhava como alguém que via ovelhas sem pastor. Os discípulos olhavam como consumidores famintos que precisavam ser colocados para fora. Eles não olhavam para as pessoas como quem precisa de ajuda, eles olhavam para as pessoas como quem tem problemas. Essas pessoas precisam ser tiradas daqui. Isso não é para mim, isso custa caro. No mar, os discípulos esquecem o seu chamado e a sua comissão. Jesus Cristo tinha dito: eu estou chamando vocês para exercerem autoridade. Quando eles estiveram em alto mar e a tempestade estava alta, Jesus Cristo acalma o mar e diz: vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Como quem diz: vocês poderiam resolver essa situação, mas falta fé para vocês. E no mar, quando Jesus Cristo vai andando até eles veem um fantasma, não o reconhecem e não fazem nada. Eles esqueceram que foram chamados para exercer a autoridade. E o triste dessa história é porque eles esqueceram o seu chamado, porque eles esqueceram a sua comissão. Eles foram esquecidos em terra. Assim que Jesus Cristo entra em terra,
os discípulos sobem. Nós não sabemos para onde ele vai. E eu acho que tem algo que nós podemos aprender aqui. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados. Mas quando nós esquecemos do nosso chamado, quando nós esquecemos da nossa vocação, que nós somos chamados para estar com Jesus, mas para ser enviado por Ele, para atender as multidões. E quando nós esquecemos isso, nós deixamos de fazer parte do trabalho que Deus está operando hoje no mundo. Quando nós esquecemos que fomos chamados para estar lá fora, para cuidar da multidão, a sensação que nós temos é que nós ficamos esquecidos no meio desse projeto. Jesus Cristo continua o seu ministério. Ele continua vendo ovelhas sem pastor. Ele continua vendo necessidades no mundo. Ele continua vendo multidões que precisam do seu toque. Mas ele vai levar com ele aqueles que se lembram de quem ele é e de qual é o chamado e comissão que eles têm. Talvez você tenha passado 2, 3, 4, 10 anos da sua vida assistindo o mestre fazer alguma coisa. Talvez você tenha passado muito tempo vendo as coisas acontecerem, mas do seu ponto de vista você não se mistura com aquela gentalha. Atender aquelas pessoas vai custar muito caro, Jesus. Eu vou ter que gastar a minha gasolina, eu vou ter que me locomover, eu vou ter que ligar, eu vou ter que acompanhar, eu vou ter que ajudar. Jesus, isso custa muito caro para mim. Custa muito caro para mim. E o tempo foi passando e você esqueceu do seu chamado, você esqueceu da sua comissão. Tua fé esfriou. E hoje você assiste o mestre fazer. Eu tenho a impressão que Marcos está nos dizendo que quando nos esquecemos do nosso chamado e da nossa comissão para atender uma multidão que, como ovelha sem pastor, nós somos esquecidos. É como se Deus falasse: senta um pouquinho, deixa o pessoal que quer trabalhar esse dia. Deixa esse pessoal que quer andar comigo. Quando nós esquecemos o nosso chamado e a nossa comissão, nós somos esquecidos. Mas existe algo profundamente misericordioso de Deus nesse texto aqui. Porque aquele que olha para as ovelhas que não têm pastor, ele é o pastor bondoso, compassivo, que vai resgatar as suas ovelhas perdidas com a sua compaixão e chamá-las para si. Quando Marcos conta a história, ele diz o seguinte: Jesus sai do barco, ele vê uma multidão, e eles eram como ovelhas sem pastor. Mas quando Jesus faz esse povo se assentar, para que ele possa alimentar essas pessoas literalmente, somente Marcos nos diz isso. Todos os evangelistas contam essa história, mas somente Marcos nos diz isso. Fez o povo se assentar em grupos na grama verde. Eles estavam em uma região deserta, mas Jesus Cristo os levou para pastos verdejantes, como o bom pastor do Salmo 23 faz. Ele não é simplesmente alguém que vê ovelhas sem pastor, ele diz: eu sou o pastor que você precisa, sou eu que vou levar você para pastos verdejantes, eu sou o bom pastor, eu vou alimentar vocês. E dá o que você tem. Talvez você já ficou tanto tempo sentado que você acha que o que você tem é pouco demais. Eu nunca fiz seminário, eu nunca li a Bíblia inteira, e eu não sei falar em público. Jesus Cristo está dizendo para você: me dá o que você tem, e com o que você tem,
Eu vou fazer o meu trabalho. Ele não está dizendo que você precisa ser super. Ele não está dizendo que você precisa ser especial. Ele está dizendo que você precisa reconhecer quem Ele é. O trabalho é dele. Ele vai fazer. Dá o que você tem. Ele vai suprir o resto. Ele vai suprir o resto. Você tem 5.000. O resto Ele faz. Ele é Senhor. Aquele que se compadece de nós no meio da nossa crise. Talvez a sua vida seja um caos hoje. Talvez o vento esteja forte contra você. Talvez você se sente remando como quem não consegue chegar do outro lado. Mas quando Marcos conta a história dos discípulos num barquinho, só ele diz uma coisa muito interessante. Jesus, ele se dirige até eles, ele andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Talvez despercebido alguém pudesse olhar para essa fase imaginando Jesus Cristo em algum tipo de competição de marcha atlética aquática. Ele vai ganhar dos discípulos, ele vai passar na frente dos discípulos. Mas a palavrinha que Marcos resolve usar aqui é a mesma palavra que no Antigo Testamento nós encontramos em 2 ocasiões em que Moisés está passando por um momento de crise, e ele clama: Senhor, por favor, me atende. Ele diz: eu vou fazer a minha glória passar por você. Eliseu, eu vou passar por você. É como se Marcos estivesse dizendo: no meio da crise, Jesus Cristo se fez presente, como Deus se faria presente no meio de uma crise. Talvez a sua vida esteja de cabeça para baixo, mas lembra que o nosso Senhor, Ele pode ir até nós no nosso momento de crise e oferecer provisão suficiente. O mercado está ruim? Está. As ações estão caindo? Estão. Está difícil vender coisa? Está. Está difícil assinar contrato? Está. Tudo é caos, tudo é difícil. Mas o nosso Senhor se compadece de nós, nas nossas dores, no nosso sofrimento. E Ele vai até nós, e Ele se faz presente, como Deus se faz presente no meio da crise. Talvez você esteja quebrado. Talvez você já tenha cansado de lutar. Ou está cansado de ficar assistindo Jesus Cristo realizar a sua missão. E para você é o momento que você diz: agora cheguei, agora. Para mim já deu. Eu vou pegar na mão de Deus e eu vou. Nós vemos o nosso Senhor como Redentor. Aquele que Ele toca era curado. Aquele que Ele toca era curado. Imagina se nós fôssemos até Jesus do mesmo jeito que Ele vem até nós. Imagina se nós estivéssemos não apenas esperando que Ele chegasse, mas que saíssemos correndo ao seu encontro. Nós encontraríamos o nosso Senhor, nosso Redentor, pronto a nos curar. O que Marcos nos ensina com essas 3 histórias é que caminhar com Cristo é reconhecer que Ele é suficiente para as nossas insuficiências e situação caótica. Ele é suficiente. Você tem pouco, não tem problema, Ele é suficiente. A situação está um caos, não tem problema, Ele é suficiente. Volta o seu coração, volta a sua atenção, volta os seus olhos para Jesus Cristo, Ele é suficiente. Não importa o tamanho do caos, não importa o tamanho do vento contra, não importa quão pouco você tem para oferecer. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos para vivermos com Cristo e vivemos por Cristo nesse mundo. Ele nos chama, Ele nos comissiona e Ele vai oferecer provisão suficiente para que a gente cumpra a nossa missão. Vamos orar.